Muito bem, respondendo perguntas dos nossos seguidores. Toda quinta-feira eu abro caixinha de perguntas lá no nosso perfil do Instagram. Esse aqui, @FFFabioFigueiredo. E na próxima quinta eu trago as respostas em vídeo. Então se você quer fazer uma pergunta para o senhor Vlad, né? Envie a sua questão na caixinha de pergunta que é aberta toda quinta-feira. E também, é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar like no vídeo e de se inscrever no canal. Fechado? Hoje tem várias perguntas aqui pra gente responder. Vamos pegar aqui algumas perguntas interessantes das mais diversas. Vamos começar aqui com a pergunta do Luiz Felipe. Ele questionou o seguinte: existe algum ETF que replique a performance do DI futuro? Pois não queria me expor ao contrato futuro. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender o que é o contrato de DI futuro, né? As pessoas não sabem, mas o juro é negociado na bolsa. Então, a expectativa dos agentes, eles depositam, né, essa expectativa no DI futuro, né? O que eles esperam da taxa de juros para o futuro. Basicamente é isso. De maneira super resumida, né? A explicação técnica não é exatamente essa, né? O DI de um dia, que é a taxa média negociada entre os bancos. Enfim, é uma coisa um pouco mais complexa, né? Mas você, pessoa física, o que você tem que saber? Que o juro é negociado em bolsa e que nele, né, está refletido as expectativas dos agentes. Não à toa a gente viu aí o mercado de DI futuro subir pra caramba nos últimos meses, né? Especialmente ali no final de 2024. É possível se expor no DI futuro, né? Cada trader pode negociar, inclusive você precisa de pouquíssimo dinheiro para operar o mercado futuro, porque é tudo margem de garantia. Só que o que você tem que se atentar, né? Quando você compra DI futuro, você está exposto ao CDI, só que aí que tá a variação diária das expectativas dos agentes. Da mesma maneira que se você vende o contrato futuro, você está pré-fixando uma taxa, como se você comprasse um título pré-fixado lá no Tesouro Direto. A única diferença é que aqui você vê a oscilação diária, né? Através da margem, através do ajuste diário que vai caindo na sua conta. A pergunta do Luiz tem a ver com o seguinte: é possível comprar um ETF que replique isso? A resposta é não exatamente, né? Existem alguns ETFs que se expõem a contratos, a títulos do governo, né? Mas não exatamente ao DI futuro. Por exemplo, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, existe esse ETF aqui, lembrando que nenhum deles é publicidade, né? Estou falando dos ETFs que eu conheço e que eu uso eventualmente. Então, o LFTS11, né? É um ETF da gestora Investo. Esse ETF aqui, ele replica a exposição no Tesouro Selic, ou seja, ao invés de você ir lá comprar Tesouro Selic, venceu, você tem que comprar outro, você pode se expor aqui a esse ETF. Infelizmente, né, a taxa de juros, a taxa de imposto de renda é de 25%, né, então acaba não fazendo sentido para exposições de longo prazo, a menos que você use para exposições de curtíssimo prazo, para caixa, né, para operar no mercado. Pô, não tem nenhuma operação, quero deixar em caixa. Aí faz sentido colocar no LFTS11, porque se você for considerar outra aplicação de renda fixa, tem IOF, né, o imposto de renda é 22,5%, então dá mais ou menos elas por elas. Mas enfim, esse aqui é um ETF de exposição ao Tesouro Selic. Outro ETF também da gestora Investo, foi lançado no final do ano passado, é o LFTB11. Então esse ETF aqui, eles têm 80%, se eu não me engano, de exposição ao Tesouro IPCA+, e o restante eles alocam em Selic. Então é uma forma de você estar exposto aí a esses títulos sem comprar diretamente lá no Tesouro Direto, se expor através de ETF. A vantagem do ETF qual é? A vantagem do ETF é que você não precisa ficar fazendo rolagem, né? Porque quando vence um título, você tem que comprar outro e nisso você paga imposto de renda. Aqui não, né? Você só paga imposto de renda quando vendeu o ETF, tá? E outro ETF válido é o Fixa11. Esse aqui é do Banco do Brasil, né? Da gestora do Banco do Brasil, certo? Ele, no entanto, se expõe a títulos, né, DI de vencimento pré-fixado de até 3 anos, tá? Então, como você pode ver, ano passado, ó, teve um retorno aqui negativo. Por quê? Porque a taxa de juros explodiu ano passado. Vamos pegar aqui o DI 1F26, que é o contrato de janeiro de 2020. Olha a porrada que deu ano passado. Uma porrada absurda, tá? Desse modo, esse ETF que compra títulos pré-fixados não se deu bem, né? Porque, obviamente, quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai, né? É exatamente assim. Então, respondendo objetivamente a pergunta do Luiz Felipe, não tem um ETF que replique exatamente o DI futuro. Tem ETF que replica o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, mais Tesouro Selic, e esse aqui, que é o Fixa11, que replica os títulos pré-fixados de até 3 anos. Combinado? Muito bem, vamos lá. Perguntas, mais uma pergunta no sentido que eu já respondi semana passada, né? Mas o Fred Reis, ele questiona: quero ser trader, mas não sei por onde começar ou como.
Muito bem, Fred. A resposta curta seria a seguinte: assine o CTC, né? O CTC é o meu programa de assinatura, né? Hoje é a mentoria CTC, você acessa aulas dos mais diversos temas, né? Do tema que você quiser se aprofundar. Tem o direcionamento da nossa equipe. A cada 30 dias a gente faz uma mentoria pessoal, a gente pega questões pessoais para serem tratadas com os alunos, né? E tem o Clube do Trader, onde a gente pega um assunto que já foi tratado em aula do CTC e aprofunda, dá uma visão um pouco mais prática. Então eu super te recomendo assinar o CTC, certo? É o melhor caminho, é o atalho, porque conteúdo tem por aí, tem fato, mas no CTC tá tudo organizado e você tem a nossa assessoria, né, para poder encurtar a busca pelo caminho que você vai traçar, né? Porque muita gente acha que, poxa, quero ser trader, então vou fazer day trade. Não necessariamente, né? Ser trader é um negociador, é operar o mercado. Você pode operar uma vez por semana, uma vez por mês e você é um trader. Então, isso é importante de ser dito, combinado? Assina o CTC, esse vai ser o melhor trade que você vai fazer. Muito bem, o Fast Avro, alguma coisa nesse sentido, né? Ele coloca o seguinte: qual foi o seu maior trade falando em termos percentuais? Cara, em termos percentuais, eu acredito que tenha sido um trade que eu finalizei em 2020. Inclusive, eu troquei de carro, que eu estou inclusive com esse carro até hoje, diga-se de passagem, né? E, cara, considerando a margem de garantia, deu vezes 20. Mais ou menos vezes 20 a margem de garantia, tá? Então deu o quê? Uns 2.000%. Obviamente, em cima da margem de garantia, tá? Então esse foi o retorno, eu diria que foi o maior trade, tanto que eu aproveitei, saquei o dinheiro da corretora e já materializei isso num carro, né? Então meu carro é fruto desse trade e esse trade foi no milho futuro, né? Que é um mercado que eu gosto bastante de operar. OFC Pedro. Próxima pergunta, ele diz o seguinte: 50 mil reais, fazer swing trade ou tentar dar certo no intraday? 4 anos de mercado. Cara, primeiro de tudo, day trade, para de operar. Curto e seco, tá? Curto e grosso. Pare de operar day trade. Muita gente agora tá se dando conta, né? Começou lá na pandemia. Você, né? Olha ali, ó. 4 anos de experiência, né? Você começou na pandemia, você e muitas pessoas começaram na pandemia e estão chegando agora à conclusão que, poxa, fazer day trade assim não é tão simples, né? Não é tão trivial e realmente não é tão trivial, né? Operar índice futuro, operar dólar futuro, super complexo para 99,9% das pessoas, certo? Operações é um pouco menos complexo, é um pouco menos complexo. O problema é os custos operacionais, né? O fazer day trade em ações tem essa grande problemática, né? A gente tem a sala de day trade, a gente sabe o quão complexo é, lá a gente foca em ações, que é a sala Day Trader Zen. Então a resposta é a seguinte, cara, larga de mão do day trade. Mais 99% da maioria das pessoas não vai ter sucesso fazendo day trade. Foca no swing trade. Ou melhor, não foca no swing trade, foca no teu trabalho. Foca na tua carreira e com o dinheiro que você faz na sua carreira, você busca rentabilizar aí sim, através do swing trade, através de operações com opções, através da sua carteira de prazo maior, certo? O mercado, ele serve pra gente rentabilizar o patrimônio que a gente faz na nossa vida real, na nossa vida corriqueira, tá? Então, a minha orientação para 99% das pessoas é: não foque no day trade, especialmente se você já teve alguma experiência e aí você não teve sucesso e não foi bem sucedido. A maioria das pessoas diria o quê? Vai lá, insiste, né? Não é seu caso. Você já insistiu, já viu, já não teve sucesso, senão você não estaria fazendo essa pergunta. Então desiste, cara, tá tudo bem. Valeu o aprendizado, bora pra próxima, bora focar na sua carreira, em ganhar dinheiro na sua carreira e com esse capital que você fez na sua carreira, no seu trabalho, você aloca para um swing trade. Isso faz mais sentido para 99% das pessoas, né? 99% das pessoas não vai conseguir ter sucesso no day trade. Essas pessoas deveriam colocar energia no seu trabalho e esporadicamente, uma vez por dia, né? 10, 15 minutos por dia, ir lá fazer seu swing trade. Quem não sabe, swing trade são operações que vão durar alguns dias. É basicamente isso. Fechado? Muito bem. Próxima pergunta do Rafael Dantas. Ele diz o seguinte: ação para swing trade esse mês. Manda. Cara, sinto informar, sinto te frustrar, não é assim que funciona, né? Te dá a diquinha da vez. Olha só, a diquinha, se liga nisso aqui. Eu teria muito mais seguidores se eu seguisse essa lógica do pai, né? Do pai que vai lá e dá prontinho, pratinho, quentinho, tá aqui, coma, filhinho. Infelizmente, não é esse o meu perfil, porque é insustentável fazer isso. Você ficar de diquinha, pega aqui, pega ali, você vai tomar pau de qualquer forma. Essa é a grande verdade, porque você não entende o racional por trás, né? Então você tem que entender o porquê que tá dando compra em determinado ativo, o porquê que faz sentido estopar, por que faz sentido sair em determinado ponto, como é que se controla risco, né? Então isso é tudo um processo, né? Ficar na diquinha, eu não acho interessante, eu não acho sustentável. Manda a ação da vez, né? Não vejo problema você seguir, por exemplo, as recomendações
recomendações. Hoje nós temos um serviço de recomendação, mas lá existe uma estrutura, uma lógica, né? Uma exposição do formato de carteira, quando não tem trade, o capital está em renda fixa, né? Isso é outra coisa. Ficar pegando diquinha jogada assim, isso é insustentável, tá? Então essa é a dica que eu dou para você. Beleza? Tudo bem. Poderia passar qual o seu sentimento em relação à modalidade P2P, disse o Pad Sant. Então, eu não sei o que ele quis dizer com a modalidade P2P, se é o P2P que eu estou pensando, que foi uma modalidade de investimento que se popularizou entre 2020 e 2021, que era basicamente o quê, né? Você, né, a pessoa física, emprestar dinheiro para empresas ou até mesmo para outras pessoas físicas, né, com o intuito de ter um retorno maior do que a renda fixa naquela época, né? Naquela época a gente tinha taxa de juros muito baixa. Para vocês terem uma ideia, a Selic chegou a bater 2,25 em 2021, né? Final de 2020, começo de 21, não lembro exatamente. Então, precisava-se de outras alternativas para se rentabilizar o capital, né, de maneira mais apropriada. E naquela época, o peer-to-peer, né, o P2P, oferecia uma rentabilidade bem maior, de 20%, 25%, é claro, com risco, né? Mas eu não vou só te passar o meu sentimento, né, mas sim a minha experiência. E a minha experiência não foi bem sucedida. Se há um mercado que eu cheguei a comentar com os meus alunos e que eu me arrependo, entre aspas, né, seria o peer-to-peer. Foi péssimo, né? Foi muito ruim, né? Porque, obviamente, de lá para cá a taxa de juros subiu muito e junto com a taxa de juros subindo, o que subiu também? A inadimplência, né? Então, muitas empresas tiveram problema ali depois da pandemia, muitas empresas que pegaram empréstimo não pagaram e quem investiu ali através do peer-to-peer teve prejuízo. Eu tô com capital, felizmente, capital pequeno, né? Como eu sempre faço, opero com capital pequeno, aloco, especialmente nesses mercados que eu tô experimentando. Em alguns deles eu consegui recuperar uma parte, outros ainda ficou lá uns trocados com as empresas que eu emprestei dinheiro, né? Que intermediava, ficava no meio do caminho do banco, né? Então, ao invés da empresa pedir dinheiro no banco, ela pegava dinheiro através do peer-to-peer. Então, é basicamente isso. A minha experiência não foi boa, certo? E hoje, definitivamente, eu não recomendo que você busque, porque, obviamente, você tem hoje outros ativos muito bons em relação à renda fixa. Duas perguntas aqui sobre o IFR de 5 períodos. Para quem vem acompanhando minhas lives, eu tenho falado bastante do FR de 5, né? O primeiro deles, novamente, o Luiz Felipe, que ele colocou que está fazendo alguns testes no FR de 5, e de fato é muito bom, mas muito obrigado pela sugestão. Que bom que você captou a ideia. E o Eduardo perguntou como é que eu uso o IFR de 5 períodos. Então, primeiro de tudo, compartilhando aqui a minha tela, o IFR de 5 períodos, eu vou colocar aqui o Ibovespa, uso no gráfico semanal apenas, não se usa no gráfico diário, tá? Então, aqui eu tenho o IFR de 5 semanas, tá? E esse aqui é um IFR que vai te dar pontos de inflexão absolutamente climático, tá? Então, olha onde chegou o IFR de 5 no final de 2024. Chegou em 9. Ele foi abaixo de 10. Raras vezes o IFR de 5 vem abaixo de 10, como foi lá em 2020. Então é só em períodos muito críticos. Então se você quer pegar viradas de mercado assim absolutamente importantes, o IFR de 5 vai ser muito, muito interessante, só que isso vai acontecer uma vez cada 2 anos. Então talvez esse movimento que a gente viu agora no Ibovespa foi o sinal da década, e nós alertamos na nossa live de domingo, tá? Então basicamente é isso, quem que questionou foi o Eduardo. Busco em pontos absolutamente climáticos, tá? Quando o IFR de 5 está em níveis absolutamente mínimos. E mais uma vez, isso apenas no gráfico semanal. E também, especialmente em índices, né? Como os índices da Small, SMLL, né? Que é o índice de Small Caps, você pode fazer o mesmo, ó. Aqui chegou na realidade até menos, né? Chegou em 7, tá? Então, ó, aqui, ó, o nível de... Ó, se for considerar o nível de 10, né? Aqui bateu mais vezes, ó, tá? Então são níveis realmente muito fortes. Eu teria que considerar um pouquinho mais, né? O nível de 15 aqui, ele pega mais pontos. Níveis realmente muito, muito relevantes, certo? Então, IFR de 5 semanas, especialmente em índice. Para ações, aí você vai ter que fazer algum tipo de teste, né? Pegar aqui a Petro, por exemplo, ó, aí vai ser, já é mais difícil, né? Veja quanto tempo que o IFR de 5 dela não vai em níveis baixíssimos, né? Ó, em 2020, a Petro jogou em 3, ó, tá? Então já não é tão comum esses grandes movimentos aí em ações. Foque nos índices para montar o seu viés e ter uma visão diferenciada de mercado quando tá todo mundo achando que o mundo vai acabar, apocalipse, você olha, dá uma olhadinha no IFR de 5. O Luiz Malaquias pergunta se ele é obrigado a declarar as minhas ações. Em tese sim, né? Em tese sim, bem como pagar imposto de renda se você teve lucro, tá? Mas informe-se aí com o seu contador para informações nesse sentido.
Eu sempre recomendo você falar com um contador quando o assunto é imposto de renda. O Rodrigo Baldez questiona como está o Vlad Waves. Vlad Waves, vamos dar uma olhadinha. Para quem não sabe, o Vlad Waves é um indicador proprietário que foi criado pela minha pessoa, tá? Que é basicamente esse indicador aqui, e ele é exclusivo para o Ibovespa, tá? Então, gráfico diário do Ibovespa. Você pode ter acesso a esse indicador assinando o CTC, tem uma aula lá que eu explico como fazer a leitura do Vlad Waves e você tem o código, aí basta você colocar aqui no Profit. Então, no momento, Rodrigo, o Vlad Waves está cruzado para compra desde o dia 8 de janeiro. Está prestes aí a cruzar para venda. Passou por um período bem ruim aqui, né? Que foi o período de abril, de outubro e novembro. Até setembro deu sinais maravilhosos, né? Ó, deu compra. Vou pegar aqui desde o começo do ano passado. Então ele deu compra aqui em janeiro. Aí ele deu só saída aqui, não deu virada de mão. Aí depois ele deu compra aqui, deu só saída a ponto. Aí deu compra aqui nesse ponto, deu venda aqui nesse ponto e virada de mão. Aí virada de mão, recompra e virada para compra, venda, encerra e vira para venda, encerra a venda e entra para compra, encerra a compra e entra para venda. Olha onde é que ele vendeu. Ele vendeu no maior fechamento do ano. Porrada, hein? Vendeu no maior fechamento do ano. Só que a saída foi aqui, né? A saída foi aqui nesse ponto. Aí aqui encerra a venda e entra para compra. Aí aqui só encerra a compra. Aí entrou para compra de novo, encerrou a compra. Aí entrou para compra de novo, encerrou a compra. Entrou para compra de novo, encerrou a compra. E aqui deu compra. Naturalmente, como todo indicador que busca reversão, quando o mercado lateraliza, né? Ou faz essas tendências, como foi aqui a tendência de setembro a novembro, né? Que não foi uma tendência que ganhou velocidade. Indicador assim apanha. Entretanto, quando dá a porrada, né? Ele vai pegar bons movimentos. Então, se você quer o Vlad Waves, basta assinar o CTC, o link tá aqui na descrição do vídeo. Você tem não só o CTC, tá? Tem outros, vários indicadores que eu criei, estão todos lá. O Vlad Waves, o MMTR, o MXM, qual mais? Autocointegração, enfim. Uma meia dúzia de indicadores meus e proprietários lá disponíveis. O Brian questiona o seguinte: você acredita que a mentalidade seja mais importante do que a técnica para o trader? A resposta é não, Brian. Eu não acredito que a mentalidade seja mais importante. Eu acredito que sim, a mentalidade é importante, mas ela não é mais importante. Tá? Você não adianta ser o trader mais disciplinado do mundo, ter uma mentalidade de ferro, mas ter uma péssima estratégia. Né, tem uma péssima técnica, não adianta você ser disciplinado em algo ruim, não adianta nada, né? Então, da mesma maneira que não adianta você ter uma estratégia maravilhosa e não seguir essa estratégia. Então eu diria que é um combo aí das duas coisas. Para algumas pessoas vai ser necessário um pouquinho mais de técnica, menos de mentalidade. Para outras pessoas, o oposto, né? Mais mentalidade e não se preocupar tanto com a técnica. E vai depender de cada pessoa, né? E quando você fala mentalidade, tem que tomar um pouco cuidado, né? Que não é aquela coisa cabalística de mentalização, que é o segredo, não é bobagem, eu acho isso bobagem, tá? Mas o que eu digo de mentalidade é a questão psicológica, né? De seguir as coisas com disciplina, de fazer aquilo que você se predispôs a fazer, né? De, poxa, foi estopado? Encerra, parou, não tem que estopar, de não pessoalizar o stop loss. A gente sabe que na vida real, na prática, as pessoas, pô, se organizou para encerrar o dia lá quando perde R$500, mas ela encerra o dia perdendo R$5.000. Quem nunca aconteceu isso, né? Então, é esse tipo de coisa que tem que se evitar, e eu sou da linha que você deve exercitar a sua disciplina no dia a dia. Então, quem tem problema com disciplina, eu sempre pergunto, você treina? Você vai pra academia? E aí? Você prometeu agora no virada do ano ir pra academia começar a fazer um esporte. Começou? Não começou, né? Pois é, desculpa vou ser chato agora. Vai ser mais difícil você ser disciplinado no mercado se você não executa ali um exercício físico que dói, né? O que é estopar um trade? É dor, é aprender a lidar com a dor, de aceitar, putz, que coisa horrorosa, né? Aceitar o prejuízo é dolorido. Se eu tô na academia lá fazendo um treino de peito, vai doer ali o peitoral, né? Então você tem que se acostumar com a dor. Um meio de você se acostumar com a dor é através do esporte, né? Seja tomando umas porradas numa arte marcial, seja pedalando, né? Subindo um morro maluco, né? Ou, sei lá, fazendo musculação, na corrida, né? Tem muito essa briga interna. Então tem que fazer algum esporte, Você tá lendo algum livro, você tá estudando alguma língua, né? É importante que você insista. Exercite a sua disciplina, exercite a execução de processos. O que é o mercado, né? O que é uma estratégia operacional no mercado? É você executar processo, né? Aonde que é a entrada? Entrada em tal preço, se superar a máxima, das 4h30 às 5 da tarde, no exemplo, né? Você tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. Esses dias uma pessoa no Instagram me perguntou: meu Deus, eu perdi R$5.000 e eu tinha prometido que eu ia parar de fazer day trade. O que eu faço para parar de fazer day trade?
Para de fazer day trade, meu Deus do céu. O que quer que eu diga? Pare de fazer day trade. Não faça aquilo que você tá te fazendo mal. Não faça mais. Simples assim. Quem tem esse tipo de problema, o que se indica para quem tem problema com álcool, né? Que evite lugares, evite pessoas. É ou não é? Para quem tem problema com day trade, né? Lida com o day trade de uma forma negativa, como um vício, você tem que se afastar de pessoas que falam de day trade. Como que se afasta de pessoas hoje em dia que falam de day trade? Nas redes sociais. Para de seguir, clica lá em silenciar. Eu silencio um monte de amigo meu que fala de operação que eu não quero saber. Silencio, sou amigo das pessoas. Não tem problema, silencia, acabou. Porque dá gatilho, entende? Então, se afaste de pessoas, se afaste de lugar. É basicamente isso. E exercite a sua disciplina. Nossa, a gente saiu de um assunto e foi para outro, né? Mas vocês entenderam onde eu queria chegar. Adriano coloca uma questão aqui, não é uma pergunta, é um elogio. Então vamos terminar o vídeo com um elogio, que ele diz o seguinte, ó. Parabéns pela integridade e obrigado pela didática e dedicação. Alright, muito obrigado. Dankeschön, né? Espero que tenham gostado. Assim a gente encerra então esse vídeo. Obrigado ao nosso amigo, obrigado a todos que assistiram o vídeo até então. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e toda quinta lá no Instagram, caixinha de pergunta lá, você envia sua pergunta e tem a sua pergunta respondida aqui. Fechado? É isso, um abraço, tchau!